E aí, galera, Gabi aqui para trazer mais um devocional do GE. Hoje, dia 12 de outubro, segunda-feira, nós vamos refletir sobre algo muito legal. Sabe o que é? Propósito. Muito massa, né? Propósito é um tema que tem sido falado nesses últimos tempos bastante, e é um tema muito importante para a gente discutir. Nessas últimas semanas eu estava lendo o livro de Romanos, e foi nesse livro que Deus falou comigo sobre o meu propósito, e que é o seu propósito e propósito de todo cristão. Sim, temos um propósito em comum. Então, o texto que eu quero ler hoje com vocês é Romanos 8, versículo 28 e 29. Amém? Diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. O livro de Romanos, que é um livro que a gente para pensar e pensa. Livro de Romanos, que é um livro que talvez a gente nunca tenha percebido que ele fala de propósito. Porque Paulo escreveu essa carta para a igreja em Roma, que era uma igreja que estava sendo dividida, porque tinha judeus, gentios. O termo gentios, né, quer dizer todos os outros povos que não eram judeus. Então tinha gregos, tinha romanos e tinha judeus nessa igreja. E isso estava trazendo muitos conflitos, muitas divisões, por questões sociais, culturais e religiosas também. E aí Paulo escreveu essa carta, falando do evangelho. E no meio dessa carta, de uma perspectiva diferente, que eu nunca tinha lido antes, Deus falou comigo sobre o nosso propósito. E como a gente leu, o nosso propósito, o nosso chamado é sermos como filho de Deus foi. A gente geralmente fala esse versículo a parte A, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Paulo continua a parte B do versículo, e o versículo 29 também fala que aqueles que foram chamados de acordo com seu propósito. Aqueles que de antemão conheceram, ele chamou. Sabe, velho, ele nos chamou para sermos filhos. E o nosso principal propósito é sermos filhos de Deus, agirmos como filhos de Deus. Sempre que eu escutava alguma música, ou alguém falava sobre eu ser escolhida, sobre sermos escolhidos, eu ficava: oxi, eu sou escolhida pra quê? Deus nunca me falou nada sobre isso, sobre um propósito. Tanto é que eu tô nessa fase de, tentar entender uma identidade em Deus. E talvez você que tá assistindo esse vídeo se identifique com isso, né? E hoje eu quero trazer pra você essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Antes de achar um ministério, antes de achar uma carreira, antes de achar que curso você vai fazer, que pessoa você vai se tornar profissionalmente, você é chamado e você é escolhido, assim como eu, desde o ventre das nossas mães, para sermos e vivermos como filhos de Deus. Isso é um grande privilégio. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E muitas pessoas, na sua realidade e na minha realidade, ainda não foram convencidas pelo Espírito Santo. E nós nunca vamos entender, sabe? Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, e a nossa mente é pequena demais para entender os propósitos deles. Mas a gente sabe que nós fomos escolhidos, porque nós cremos nessa verdade, nós amamos a palavra, nós meditamos nela dia e noite. E isso é um grande privilégio, e isso só nos mostra o quanto nós fomos e somos amados por Deus, sabe? O quanto nós somos privilegiados em fazermos parte de uma geração eleita, uma geração escolhida, separada, para viver como filhos de Deus. Essa devocional é uma devocional também não só para falar do seu propósito, do meu propósito, mas é uma devocional para reafirmar a sua identidade. Talvez você esteja vivendo momentos de crise de identidade, sem saber quem é, sem saber onde se encaixa. E eu quero trazer para você que você é filho amado, que você é especial. Em João capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 10, João vai falar bem assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém.
Então, se você crê no Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, se você recebe Jesus no seu coração, você é feito filho de Deus. Entenda que a sua identidade e o seu valor está nele. Tem uma música que eu gosto muito, que fala que o preço do amor é pago por quem ama e não por quem é amado. E é exatamente isso, sabe? Jesus escolheu nos amar e ele pagou o preço. E foi um alto preço. E não há nada que a gente possa fazer para ganhar esse amor. Não há nada que a gente possa deixar de fazer para receber mais amor. Ele nos ama e ele te ama, mesmo a gente crendo ou não crendo, sabe? O amor dele independe das nossas atitudes. Nós só somos alvo do amor de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para receber mais amor, porque todo o amor é dado por quem ama e não por quem é amado. Glória a Deus por isso. E esse é o chamado de Deus para mim e para você. Nós somos feitos filhos de Deus. E o capítulo 8 continua falando bem assim. O capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 30. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Aleluia! Nós somos feitos filhos de Deus através da fé. Ele nos chamou para sermos feitos filhos de Deus. Ele nos justificou. Ele nos chama a viver como Jesus viveu. E Ele vai nos glorificar. Aleluia! É o que diz no versículo 18 desse mesmo capítulo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Ele vai glorificar as nossas vidas, porque Ele é fiel. Ele é um Pai zeloso de amor. O nosso trabalho é só viver esse propósito de ser filhos e filhas amadas de Deus. Amém? É isso, galera. Esse foi o devocional de hoje. Fica ligadinho nessa semana, porque vamos postar mais devocionais. Os nossos turnos de oração não pararam. Continua acontecendo todos os dias, às 10 horas da noite. E às quinta-feiras a gente está fazendo live aqui no Instagram, nesse mesmo horário. Não fica de fora, porque tem sido muito abençoador. E Deus quer falar ao seu coração, como tem falado ao meu. É isso, galera. Segue a gente no Instagram. Também se inscreve no nosso canal no YouTube. E fica ligado nas novidades. Cola com a gente que é sucesso. Tchau, Deus abençoe.